Efetuada a leitura então, da ordem do dia, eu, antes de colocar em discussão a ordem do dia, quero solicitar também a dispensa dos prazos regimentais, a emenda modificativa e supressiva número 1, de minha autoria, ao projeto de lei ordinário 1313, em razão de que o projeto está na pauta e em regime de urgência especial, portanto, em discussão única, solicito também a dispensa dos prazos regimentais. Está em discussão a ordem do dia com a dispensa dos prazos regimentais solicitada por mim da emenda modificativa e supressiva e dispensa dos prazos regimentais ao projeto de lei complementar 1317 e 1318 e projeto de decreto legislativo número 45, solicitado pelo vereador líder do prefeito, vereador Ailton, com a inclusão também da indicação solicitada pelo vereador Biri e indicação solicitada pelo vereador Rainer relativa a quebra-molas. Está em discussão, vereador Rony. Senhor presidente, pedir a compreensão de Vossa Excelência e dos demais colegas também. O vereador líder do prefeito aí pediu dispensa dos prazos do projeto de lei 1317 e 1318. Eu gostaria de pedir a Vossas Excelências que considerasse a dispensa dos prazos, mas que deixasse para a gente votar o projeto 1317 na próxima sessão, senhor presidente. Até porque nós tivemos conhecimento dessa matéria agora e é um projeto que diz respeito sobre a mudança na lei de doação de imóveis urbanos públicos do nosso município. Eu gostaria de contar com a compreensão de Vossa Excelência para que a gente possa estudar a matéria no decorrer dessa semana e votar já na próxima segunda-feira, conforme solicitado pelo vereador Ailton. Continua em discussão. Vereador Ailton. Senhor presidente, eu peço também a inclusão na ordem do dia, uma moção de pesar, que já está até assinada pelos colegas, que não aparece na ordem do dia. Peço então a inclusão da moção de pesar ao pequeno Pedro Augusto. Continua em discussão. Só para informar o vereador, eu não vejo, até porque o senhor tomou conhecimento agora, vereador, mas o projeto entrou semana passada na pauta, viu? O projeto de ordinário 1317, ele já entrou e foi lido, vamos assim dizer, mesmo que de modo simbólico, mas foi lido semana passada o projeto. E é uma até para que Vossa Excelência tome conhecimento, de repente, para que a gente já possa votar, até que a gente já está chegando no final do ano, vereador, não tem muita mudança sensível. Também eu fiquei um pouco preocupado, mas estive olhando agora, a mudança é bem simples, até porque, e não poderia ter sido diferente, quando nós votamos essa lei, onde deveria ter constado simplesmente como donatário ou o equivalente, constou como comprador, por isso é que está havendo essa mudança. É uma mudança bem simples, então não vejo como, até porque o município ele não está vendendo esses imóveis, né? Então é uma mudança bem simples mesmo, só para resolver esse erro que veio no projeto e que a gente também deixou, de uma certa forma, não atentamos para isso quando votamos o projeto. Não havendo quem queira mais discutir, eu coloco inicialmente, até porque é um pedido do vereador Rony, eu vou, antes de colocar a ordem do dia em votação, colocar o pedido formulado pelo vereador Rony, para que a gente vote apenas a dispensa dos prazos e deixe para votar o projeto na próxima semana. Os vereadores que
concordarem com a mudança, até para ficar mais fácil, os vereadores que não concordarem em deixar para a semana que vem a votação do projeto permaneça como estão e os contrários se manifestem. Vereador Rony. Presidente, eu gostaria só de pedir mais uma vez aos colegas que nós não estamos travando a pauta de discussão de projeto nessa Casa de Leis, que levasse em consideração a possibilidade de nós podermos estudar essa semana e o projeto e a gente votar já na próxima semana, já considerando a dispensa dos prazos solicitado pelo vereador Ailton, e que a gente não vote em discussão única esse projeto. Já colocado em discussão, então, os vereadores que não concordarem com a suspensão para deixar para a semana que vem. Senhor presidente, para atender o pedido do colega, você acha necessário estudar mais uma semana? Eu acredito que não vai atrapalhar em nada aqui. Esperar para a próxima segunda-feira. Para atender o pedido do colega. Está em votação. Os vereadores que não concordarem com a prorrogação ou para deixar para a semana que vem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Senhor presidente, eu concordo para ficar para a semana que vem. Ok, então, apenas com o vosso voto, o projeto vai o vereador Arthur, não, ele só fez um comentário, mas não disse que era contrário a favor. Senhor presidente, então deixa eu reformular meu posicionamento para o senhor entender. Para atender o pedido do colega Rony, que acha necessário estudar mais uma semana, eu voto com ele. Ok, agora sim. Então, rejeitado o pedido do vereador. Agora está em votação, então, a ordem do dia como foi redigida e com as alterações propostas. Os vereadores que concordarem com a ordem do dia como foi redigida e as inclusões de propostas permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Emenda modificativa e supressiva número 01 de 18 de novembro de 2019. Eu gostaria, até para dar de forma regimental, até porque é de minha autoria, vereador Rainer, que o senhor conduzisse, eu passo a presidência para Vossa Excelência para conduzir a votação da emenda modificativa e supressiva, para que não haja questionamentos. Emenda modificativa e supressiva número 01 de 18 de novembro de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora Beraldo Barbosa da Costa, ao projeto de lei ordinária número 1313, 2019. Foi feito o pedido da dispensa dos prazos regimentais pelo vereador Beraldo. Eu coloco a emenda em discussão. Só para que a gente faça, nós precisamos que você peça, que Vossa Excelência peça o parecer das comissões. Ok, vereador. Colheu o parecer das comissões, a emenda. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Consulto o presidente Lucas Lager Rolon para consultar seus membros. Consulto o vereador membro Ailton para encaminhamento do seu voto. Favorável. Vereadora vice-presidente Rosângela para encaminhar o voto. Favorável, senhor Também sou de voto favorável. Esta comissão encaminha a tramitação da emenda, 3 votos favoráveis, presidente. Vou colher o voto das demais comissões em blocos. Senhores presidentes, demais membros, com referente à emenda modificativa expressiva, aqueles que concordarem com a emenda, a tramitação da emenda, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Coloca a emenda modificativa expressiva 01 em discussão. Senhor presidente, é só para discutir aqui. Deixa eu encontrar aqui a referida emenda. O projeto a que faz menção a emenda, ele fala da possibilidade, que nós vamos votar na sequência, a possibilidade de os servidores públicos poder vir a contratar contratar assistência, né, com outros órgãos de assistência, outras entidades, como é o caso da CACEMS, contratar com outros. E o município está prevendo auxílio
de caráter indenizatório para esses servidores. Nós sabemos que hoje o município tem o convênio com a Cacemas, mas de repente o servidor ele entende que ele pode contratar com o Bradesco, São Francisco, ou seja lá qual é uma outra. O que eu acho bem interessante até, eu acho que bem boa hora essa possibilidade que o Poder Executivo está dando para os servidores, de dar de conceder esse auxílio de caráter indenizatório. Mas não fica claro aqui, nós sabemos que na lei 1476, que foi aprovada aqui ainda esse ano, em junho de 2019, ela tem um limite previsto no parágrafo 1º do artigo 3º, de R$ 129,55. E no projeto, como vê agora, ele não ficou claro essa possibilidade. Então, eu vejo que há depois a possibilidade de um questionamento até judicial, que o servidor pode ir lá e fazer um contrato com uma outra empresa e de repente ficar em 400, 500, ou seja lá, um outro valor. E claro, não estará sendo feita justiça. Então, para aqueles da Cacemas, apenas R$ 129, e para outros, de repente, não tem limite. Em razão disso é que eu proponho aqui a emenda modificativa para mudar a redação do inciso 3, que vai ficar assim descrito, né? Vai ser a redação: auxílio de caráter indenizatório pago mediante ressarcimento ao servidor que comprovar a contratação particular de plano de assistência à saúde que atenda às exigências da lei, respeitando o limite do parágrafo 1º do artigo 3º, que nada mais é do que os R$ 129, para ficar exatamente, para ter isonomia, para não ser tratado de forma desigual os planos, né? Na mesma emenda eu proponho a supressão do parágrafo único que foi encaminhado, que diz o seguinte: ato do Poder Executivo regulamentará o disposto no inciso 3. Eu não vejo nem necessidade de regulamentar, porque a lei já diz que esse é o limite de R$ 129,55. Além de que, se nós formos olhar a lei, lá no final da lei que nós aprovamos em junho, ele já deixa essa possibilidade para o Poder Executivo, não só para o Poder Executivo, quanto para o Poder Legislativo, até porque a lei vale para os dois poderes. Os poderes Executivo e Legislativo poderão adotar atos complementares necessários à aplicação dessa lei. Então, por isso, eu peço a supressão. Era isso que eu tinha no primeiro momento, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo quem queira mais discutir, coloco a emenda modificativa supressiva número 01 em votação. Vereador Biri. Voto favorável. Vereadora Rosângela. Favorável. Vereador Lucas. Favorável. Vereador Dr. Maia. Favorável, senhor presidente. Vereador Arthur. Favorável. Vereador Rony. Favorável. Vereador Ailton. Favorável. Vereador Juvenaldo. Favorável. Vereador Aderaldo. Favorável, senhor presidente. Vereador Cocó. Favorável, senhor presidente. Aprovada por unanimidade de votos a emenda modificativa supressiva número 01 ao projeto de lei ordinário número 1313. Passo a presidência para quem é de direito neste momento. Obrigado a todos, então, pela compreensão em acatar a nossa emenda. Projeto de Lei Ordinário 1313, de 30 de outubro de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito Rodrigo Santos Rosa, que altera a Lei 1476, de 18 de junho de 2019, que dispõe sobre a possibilidade de prestação de assistência à saúde dos servidores mediante ressarcimento. A matéria tramita em regime de urgência especial, portanto, em discussão única. Consta na ordem do dia parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, redação final. Solicito em bloco aos demais presidentes com seus membros que possam emitir parecer quanto à tramitação do presente projeto. Senhores presidentes, com seus membros que concordarem com a tramitação, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Aprovado. O projeto de lei ordinário 1313 está em discussão.
Vereador Miri. Senhor presidente, demais colegas vereador, quem nos ouve nesse momento, vejo-me diante desse projeto 1313, uma liberação total, uma liberdade para quem queira mudar o seu plano de saúde, não desmerecendo de maneira nenhuma o CACEMES, que hoje no nosso estado de Mato Grosso do Sul é um plano que faz com que sejamos bem atendidos, no qual também sou um dos associados. Quando a Vossa Excelência fala aí do São Francisco e demais outros planos, temos também a Unimed, que é uma coisa muito importante para quem queira buscar um plano de saúde. Nós sabemos às vezes a dificuldade do São Francisco, a maioria das vezes aqui também é encaminhado para a sede deles, que é Rio Verde, a dificuldade às vezes que temos de locomoção e algo mais. E deixando esse total liberdade para que os usuários de plano de saúde busquem o que acham que é de melhor, então dá uma liberação total. E aí ainda mais, a Prefeitura Municipal, através do seu gestor, através do prefeito Valdeli, dá essa liberdade para que o funcionário escolha seu plano de saúde, o que ele acha que é melhor para ele. Quero aqui, diante a população costarriquense, parabenizar essa iniciativa do prefeito, que é muito importante dar a liberdade para os demais funcionários. Continua a discussão. Só deixando claro que eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma empresa, nem com São Francisco, nem com Bradesco, nem com Unimed ou qualquer outra. Eu só falei a título de exemplificar. Eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma empresa, não. Não havendo mais quem queira discutir o projeto em votação. Vereador Arthur Ailton. Favorável, senhor presidente. Vereador Rony. Favorável. Vereador Ailton. Favorável. Vereador Miri. Favorável, lógico. Vereadora Rosângela. Favorável. Vereador Lucas. Favorável. Vereador Dr. Maia. Favorável, senhor Vereador presidente. Cocó. Favorável, senhor presidente. Vereador Rainer. Favorável, senhor presidente. Vereador Juvenaldo. Favorável, senhor presidente. Aprovado em discussão única por unanimidade, o projeto vai à sanção do senhor prefeito municipal. Projeto de Lei Ordinária 1317, de 7 de novembro de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito Valdelico Santos Rosa, que altera a Lei 1282, de 8 de dezembro de 2015, para dispor sobre a doação de imóveis urbanos públicos. Foi aprovada a dispensa dos prazos regimentais, portanto, em discussão única. Consta parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça em redação final, sou parecer favorável à tramitação. Solicito aos demais presidentes das comissões permanentes pertinentes, com seus membros, que possam emitir o parecer quanto à tramitação. Os senhores presidentes, com seus membros que concordarem com a tramitação, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Aprovado a tramitação. Está em discussão então o projeto de lei ordinário 1317. Só para informar aos senhores que nada mais é do que uma pequena mudança. Aqui, uma pequena mudança na redação, porque no projeto, como veio principalmente, que está previsto no artigo 2º, diz o seguinte: as despesas com a lavratura da escritura e pagamento do ITBI devido ao município deverão ser arcados pelo comprador. Nesse caso não seria o comprador. Essa foi uma das pequenas mudanças. E houve uma pequena alteração também no artigo 3º, que não vejo nenhuma mudança substancial que possa exigir um estudo tão mais aprofundado assim. Não vejo nenhuma mudança, apenas pequenas mudanças que não alterem nada a essência do projeto. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, Vossa Excelência colocou a votação nas comissões de bloco e eu gostaria que fosse
registrado em ata o meu voto contrário, inclusive, nas comissões. O seu voto contrário à tramitação do projeto? Com certeza, isso. Por considerar, senhor presidente, o princípio da anualidade eleitoral e por ele não ter tido tempo de analisar a constitucionalidade desse possível projeto. Ok, então fique registrado em ata que o vereador, na comissão permanente, o vereador Rony, que fique de forma clara que ele foi contrário à tramitação do projeto de lei ora em debate. Continua a discussão, vereador Ailton. Senhor presidente, até para complementar na vossa fala e na mensagem do projeto, é bem claro que quando votada a lei 1282 de 2015, tratou na época a questão como compra e venda, e o correto seria tratar como doação. Então é a alteração mais significante que teve nesse projeto. Tratou-se na época como compra e venda, e na verdade como doação, convém corrigir agora. Exatamente, e não muda nada, inclusive para que fique bem claro, a indenização prevista naquela lei, ela continua, não muda nada. Ele vai continuar tendo que indenizar o município pela aquisição de forma, vamos assim, de forma irregular do imóvel. Então por isso eu vejo que não muda o teor, em nada o teor do projeto, a não ser essa pequena mudança de por ter constado como comprador e não era nesse caso. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco o projeto em votação. Vereador Dr. Maia. Favorável, senhor presidente. Vereador Lucas. Favorável. Vereadora Rosângela. Favorável. Vereador Midi. Favorável. Vereador Arthur. Favorável. Vereador Rony. Contrário, senhor presidente. Vereador Ailton. Favorável. Vereador Juvenal. Favorável. Vereador Rainer. Favorável, senhor presidente. Vereador Cocó. Favorável, senhor presidente. Aprovado por 9 votos favoráveis e 1 contrário. O projeto vai à sanção do senhor prefeito municipal. Projeto de lei ordinária número 1318, de 7 de novembro de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito Rodrigo Santos Rosa, que cria o Fundo Municipal do Idoso no município de Costa Rica, estado de Mato Grosso do Sul, em discussão única, já que aprovada a dispensa dos prazos regimentais solicitado pelo vereador líder do prefeito. Consta parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável à tramitação. Solicito em bloco aos demais colegas vereadores, presidente das comissões, com seus membros, que possam emitir o parecer quanto à tramitação. Senhores presidentes, com seus membros que concordarem com a tramitação do projeto, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Aprovado. Está em discussão o projeto de lei ordinária 1318. Pois não, vereador líder. Só para dizer aos colegas que é mais um projeto de fácil entendimento, a criação de um fundo para o idoso. Então, com isso, o município tem como buscar recursos na esfera estadual e municipal para programas de incentivo e apoio aos idosos do nosso município. Eu acho que é um projeto que é de suma importância, né? Às vezes a gente não dá atenção devida para os idosos, né? Eu já estou quase chegando lá, não vou demorar muito, né, vereador? A gente sabe que nós precisamos muito de tratar bem dos nossos idosos, e esse é o projeto que vem de encontro, eu tenho certeza, com o conselho de cada um dos colegas vereadores. Inclusive, gostaria só de fazer uma ressalva de que o Poder Executivo Municipal já tomou, inclusive, o cuidado de incluir uma rubrica na lei orçamentária do ano que vem ao Fundo Municipal do Idoso, já com 47 mil, eu acho ainda pouco, né? Mas há de se ver depois, até com o próprio projeto diz que pode haver doação de pessoas jurídicas, de pessoas físicas,
mas eu acho que já é o começo, né, e eu acho que vem agora esse projeto. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Vereador Dr. Maia. Favorável, senhor presidente. Vereador Lucas. Favorável. Vereadora Rosângela. Favorável. Vereador Miri. Favorável. Vereador Arthur. Favorável. Vereador Rony. Favorável. Vereador Ailton. Favorável. Vereador Cocó. Favorável, senhor presidente. Vereador Rainer. Favorável, senhor presidente. Vereador Juvenal. Favorável, senhor presidente. Aprovado em discussão ainda por unanimidade, vai a sanção do senhor prefeito municipal. Projeto de decreto legislativo número 45. Projeto de 45 de 14 de novembro de 2019, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica, que aprova a indicação dos membros para a composição dos conselhos municipais, que elegem. Solicito, foi aprovada a dispensa dos prazos regimentais, solicito ao vereador, presidente nesse caso, eu acho que a única comissão, né, pertinente, necessária, para que a gente possa dar seguimento ao projeto, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Lucas. Só uma observação, senhor presidente. A mesa já indicou os nomes aos conselhos? Não, aqui são apenas alterações, vereador. São algumas mudanças que foram solicitadas pelo pessoal que administra lá todos os conselhos, lá pela Soriano. Permanece ainda os antigos conselheiros? Isso, permanece os antigos. São alguns nomes, eu acredito que alguém que se pediu para sair, são inclusões de alguns nomes apenas. Tá, obrigado. Consulto o vereador Ailton para encaminhamento do seu voto pela comissão. Favorável. Vereadora Rosângela. Favorável. Comissão de voto favorável, a comissão encaminha 3 votos para a tramitação. Havendo parecer favorável da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, eu coloco então o projeto de decreto legislativo em discussão. Vereador Ailton. Até para informar os colegas, é apenas a substituição de alguns membros dos nossos conselhos. O cuidado que o Executivo e também a coordenadora do nosso conselho tem com relação a estar sempre atualizado os nossos conselhos. Então, vem aqui substituição e alteração de nome de 4 conselhos. Conselho Municipal de Antidrogas, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal de Turismo. Então, são algumas alterações para que não fiquem pendências os nossos conselhos. Só complementando, inclusive, a fala do líder do prefeito, para dizer que nós sabemos, até porque nós temos aqui a responsabilidade de referendar esses nomes, e as próprias leis que instituem os conselhos, ela tem também, em alguns casos, se o conselheiro não comparecer a algumas reuniões, algumas sessões, ele é automaticamente desligado dos conselhos. Talvez em razão até disso sejam feitas essas mudanças. Senhor presidente, até para corrigir aqui, tem mais algumas alterações: o Conselho de Administração, o Conselho de Governo, o Conselho de Representantes Governamentais, né, dentro do Conselho de Sociedade Civil. Então são várias alterações, mas para que não fiquem em pendências, não fiquem desatualizados das reuniões dos nossos conselhos. Então são algumas alterações e substituições de nomes dos nossos conselhos. Não havendo mais quem queira discutir, coloco o projeto de decreto legislativo em votação. Vereador Arthur Bairros. Favorável. Vereador Rony. Favorável. Vereador Ailton. Favorável. Vereador Miri. Favorável. Vereadora Rosângela. Favorável. Vereador Lucas. Favorável. Vereador Dr. Maia. Favorável, senhor presidente. Vereador Cocó. Favorável, senhor presidente. Vereador Rainer. Favorável. Vereador Juvenal. Favorável, senhor presidente.
Aprovado em discussão, aprovado por unanimidade em discussão, o projeto vai à direção da Casa para as devidas providências.